Vamos lá com a Beatriz Ribeiro, nossa terapeuta naturopata de hoje. Ela também é facilitadora em constelação familiar, é bioterapeuta, advogada, professora universitária. Vai falar de Feng Shui, não é? Essa técnica milenar chinesa que pode contribuir e melhorar a energia, a harmonia do ambiente, a sua energia também. O que é Feng Shui? Pois é, Fábio. O Feng Shui, ele também é chamado de Feng Shui. Não importa o nome. O que importa é que ele veio para o Ocidente já há muito tempo, trazido pelos ingleses, porque o Feng Shui primeiro surgiu na China, foi para a Inglaterra, devido aos chineses trabalharem na Inglaterra, e veio para o Brasil. Se espalhou aqui pelo Ocidente. É uma técnica que ela busca harmonizar a relação dos elementos da natureza com as construções que o homem habita. Então, seja um ambiente de casa, do trabalho, enfim. Para o Feng Shui, todos os elementos, o ar, aliás, a palavra Feng Shui, ou Feng Shui, significa literalmente vento e água. Então, são os elementos que estão em contato direto com o homem. E quando esses elementos entram na tua casa com desarmonia, causará desarmonia aos seus moradores. Na abertura do programa, você disse, não é, um termo, que é a medicina do ambiente. E a gente vem ouvindo muito esse termo, medicina do ambiente. O que é? A medicina do ambiente é uma nova ferramenta, são profissionais que estão surgindo no mercado, que trabalham essa interação do homem com o meio ambiente em que ele vive. A OMS, Organização Mundial da Saúde, já descobriu uma doença que eles chamam de síndrome do ambiente de trabalho, ou síndrome da doença ambiental, desculpa. O que é essa síndrome? Diz que todo o ambiente, de alguma forma, pode causar doenças nos seus moradores. Por exemplo, um ar-condicionado que não é limpo com frequência pode causar rinite alérgica. Um ambiente onde tem muitas discussões, inveja, por incrível que pareça, isso pode diminuir o rendimento desse trabalhador nas empresas. E a OMS já reconheceu isso, e esse profissional da medicina do ambiente vem para reconhecer, identificar o que está acontecendo naquele ambiente para que a cura seja aplicada. O mesmo profissional, Bia, pode praticar Feng Shui e também essa medicina do ambiente? Sim, o Feng Shui ele é uma das ferramentas da medicina do ambiente, porque a medicina do ambiente envolve N profissionais. Então, envolve um profissional que trabalhe com o solo, né, a geologia, que a gente falou, a geobiologia, trabalha com arquitetos que vão analisar o formato de uma sala. Então, são vários profissionais, mas que o médico do ambiente, o profissional que trabalha com a medicina do ambiente, pode identificar e chamar esses outros profissionais para auxiliar. É possível aplicar essas técnicas em qualquer ambiente, casa, escritório, empresas, enfim? Sem dúvida, Fábio. O ideal é ser aplicado em todos os ambientes onde a pessoa passa mais de 4 horas por dia, ou sentado ou convivendo. Então, em casa é fundamental. E também nas empresas, né, cujas pessoas hoje passam 8 horas no mínimo, né, no ambiente de trabalho. Temos uma imagem para ilustrar essa próxima questão que a gente vai abordar com a Bia. Não é para você aí de casa acompanhar a imagem número 1. Olha só. Não é? Essa foto de um ambiente totalmente sujo. Para falar a verdade, é um quintal. É um quintal isso? É um quintal. É mole. E que malefícios isso pode trazer na vida da pessoa? Bom, quando a gente já observa um ambiente, muitos de casa podem até identificar pessoas, né, conhecidas que sejam os famosos acumuladores. Várias doenças podem ocorrer nesse ambiente, né? Desde o próprio imóvel estar sujo, enfim, né? E os moradores com problemas de saúde. Já identificando, você vê que é uma pessoa que, no mínimo, é desorganizada. Isso para dizer no mínimo, né? E, obviamente, vem doenças como depressão,
ansiedade profunda. Porque só um parênteses, Fábio, quando a gente olha um ambiente desse, a primeira coisa que a gente imagina é que a pessoa seja ansiosa. Olha só. É uma ansiedade que não tem limite, né? Que não tem limite, né? Então já virou doença, porque todo mundo tem um grau de ansiedade, mas quando ela vira patológica, acontece isso dessa imagem, né? Exato, porque a gente pensa em ansiedade, mas é a ansiedade que gera o quê? Medo da perda. Então são pessoas que são acumuladoras porque não querem perder, têm medo da perda. A gente pode dizer que são pessoas que têm traumas, né? Que precisam ser trabalhados. Sem dúvida, Fábio. Quem tem esse grau de problemas de saúde, de acumular coisas em casa, e não pense que os acumuladores começam desta forma da foto. Começa com pequenas coisas, sabe? Um armário embutido, aquele famoso armário que quando eu ouço de cliente eu quero morrer, que é o armário da bagunça. Não pode ter armário da bagunça. O cantinho, o quartinho da bagunça. A gaveta da bagunça, apague isso da memória. Falando em gaveta, ó, a próxima imagem certamente poderia ter sido tirada na casa de qualquer pessoa, tá? Olha aí, aquela gavetinha, aquele cantinho, não é desorganizado, que é muito comum. O que você entende do perfil da pessoa que tem uma gaveta assim, Bia? Bom, como eu falei para vocês, é uma pessoa, por que eu falo sempre da ansiedade? Porque se você está desesperado, por exemplo, para encontrar uma conta paga, como aquela conta, aquele boletinho pago ali, numa bagunça como essa é difícil a gente enxergar. Então já é uma pessoa ansiosa que ela precisa encontrar e não encontra. Então, por isso que eu sempre falo que um acúmulo de energia desse tipo gera o que na pessoa? Uma ansiedade e uma descarga de cortisol no organismo, Fábio, que além de causar um envelhecimento, faz com que a pessoa desenvolva vários tipos de doença. Olha que coisa! Por isso que eu falo que uma casa organizada, uma casa limpa, faz toda a diferença, inclusive no nosso humor, na nossa saúde. Tanto que a próxima foto é essa mesma gaveta organizada. Bota na tela, equipe linda. Olha, ó, nem parece a mesma gaveta? É a mesma gaveta e o cliente foi orientado a comprar esses divisores, essas cestinhas, para que as gavetas, para que a gaveta ficasse em ordem, né, Fábio? E olha, repara, se a gente olhar a foto anterior para essa, primeiro, é lógico que fica muito mais fácil você encontrar o que você busca. Visualizar, né? O seu remedinho ali no cantinho, né? O meu remédio está aqui. Naquela primeira foto, você ia demorar muito tempo. E a bagunça gera mais ansiedade. Exatamente, Fábio. E essa ansiedade a gente vai levando para os nossos relacionamentos e para o nosso cotidiano. E não entende o porquê. Muitas vezes a gente briga demais, fica ansioso no trânsito. Então, a diminuição da ansiedade, ela começa com a nossa organização em casa. Eu bato na tecla. E a próxima imagem vai mostrar para você como é que começa a aplicação do Feng Shui, não é? Isso. E o que é esse instrumento, né? Como é que se chama? O nome disso é Bagua. Bagua. Tá? Ele é um instrumento utilizado pelo Feng Shui para ser aplicado na planta de uma casa, na planta baixa de uma casa, em que ele é dividido em guás. Todos esse octógono, ele é dividido em guás, né? Essas casinhas. Então você vê o elemento da água, do metal, da terra. Então todos esses elementos estão presentes na nossa casa, tá? Para os chineses, eles acreditam nisso. E cada casa é um ambiente em que é ativado, como por exemplo a casa do trabalho, a casa dos amigos. Então, esse baguá aplicado na planta baixa da casa ativa todos esses elementos que fazem parte do nosso cotidiano. Falando dessa planta baixa, a próxima imagem mostra isso para você aí de casa acompanhar com a gente. Olha lá. Isso. Ele é aplicado na planta baixa da casa. O que é isso? Exato. A planta baixa são todas as divisões da nossa casa com toda a metragem correta. Essa planta baixa foi desenvolvida pelo meu cliente. Ele fez todas as medições corretas. Eu apliquei o baguá daquela foto anterior para vocês e dividi a casa dele
justamente nesses guás, sempre colocando aquela área do trabalho na porta de entrada da casa. Muitos me perguntam, Bia, mas como que eu aplico o baguá na minha casa? Simples, pega aquele octógono da foto, coloca em cima da planta baixa e dá até para você desenhar o octógono em cima dessa mesma planta. Sobrepõe, então. Sobrepõe, Fábio. E você desenha, você vê na porta de entrada, é a área do trabalho. O que vai nessa área do trabalho para alinhar e para harmonizar? Geralmente a área do trabalho a gente trabalha com o elemento água. Então, para as casas, obviamente, gente, é tudo da forma possível. Às vezes, numa planta baixa, não tem espaço para colocar um aquário ou um vaso. Então, a gente utiliza de pequenos elementos, como cristal. Então, a gente pega um pequeno cristal, coloca escondidinho dentro de um vaso ou num cantinho, que é uma forma de você harmonizar os guás do baguá na tua casa. Você vai entender melhor na próxima etapa aqui do nosso bate-papo com a Beatriz Ribeiro, terapeuta naturopata, facilitadora em constelação familiar, falando com a gente sobre essa técnica milenar chinesa maravilhosa, o Feng Shui, para trazer mais harmonia, mais energia positiva no nosso dia a dia, nos ambientes por onde a gente vive e convive com as pessoas mais importantes da nossa vida. E a gente vai mostrar um apartamento, imagens, fotos desse apartamento, onde foi utilizado o Feng Shui e quais foram as mudanças feitas pela Bia para você se inteirar. E temos também alguns materiais que a Bia trouxe como exemplo também numa próxima etapa para você acompanhar tudo isso aqui junto com a gente. Tem alguma dúvida? Pode ligar 3404-5655 ou mandar a sua pergunta inbox na nossa fanpage facebook.com/TV Jornal de Limeira. Bia, já volto, querida. Gratidão. Vamos voltar aqui para o nosso bate-papo para você, tirar as suas dúvidas em relação ao Feng Shui, porque a Beatriz Ribeiro, nossa terapeuta naturopata e facilitadora em constelação familiar, já nos colocou ao par de como funciona toda essa situação, mas exemplificando fica muito mais fácil. E a Bia fez um trabalho em um apartamento e mandou, uma sequência de fotos desse apartamento para você de casa acompanhar com a gente. Olha, foto número 1, e a Bia vai explicar pra gente. Esse é o baguá já na porta de entrada, é isso, Bia? Isso. Foi escolha do cliente colocar esse baguá na porta de entrada, mas... na parte de cima do batente ali, gente, tá vendo, ó? Você pode colocar tanto na porta, quanto inclusive do lado de dentro, desde que ele esteja de frente para a porta de entrada, certo. Não importa. O que vale, é muito importante eu dizer isso, o que vale muito também no Feng Shui é a intenção. Por isso que quando eu vou trabalhar na casa de um cliente, eu sempre me coloco primeiro com respeito. É a casa dele, o gosto dele, o cotidiano dele, eu estou entrando na vida dele. Então, onde você quer colocar o baguá? Quero colocar na porta de entrada. Então, já iniciamos posicionando o baguá, como eu disse, na área do trabalho, na porta de entrada da casa. A próxima imagem, eu acho que tem um detalhe, ele está mais pertinho. Olha lá, para você ver como é que é o baguá. Isso, de pertinho. Exato. Então, toda essa parte de baixo do baguá, a primeira casinha de baixo, é a área do trabalho. Ela deve estar posicionada, então, como eu disse, nessa porta de entrada. A próxima imagem, é um armário espelhado, também logo na entrada. Isso, por sorte, o cliente, porque na outra foto nós veremos que essa porta de entrada é um mini corredor. Então não tinha, é o exemplo que eu dei, não tinha lugar para colocar vaso, não tinha lugar para colocar nada, inclusive nem cristal nesse corredor. Então, por sorte, o cliente já tinha esse armário espelhado na porta de entrada, no armário do lado da entrada do apartamento dele. Então foi muito mais fácil, porque o espelho também ele é utilizado na área de trabalho do baguá. É outro elemento. É outro elemento. A gente tem o armário espelhado no detalhe, na próxima imagem, para você acompanhar com a gente. Olha lá. Isso. Então fica mais fácil, realmente, se você puder
trabalhar com uma pessoa que entenda, como é a Bia, no caso, nos explicando, que muitas vezes você não tem espaço, mas você tem substituições de elementos que vão fazer a mesma energia, a mesma harmonização do ambiente. Exato, né? E o que é legal é que muitas vezes a pessoa vira e fala, eu não quero que minha casa tenha penduricalhos, eu não quero nada. Então é possível aplicar o baguá sem que ninguém saiba. Então essa harmonização, ela é extremamente possível, mesmo porque o Feng Shui, ele não tem qualquer caráter religioso. Ele é extremamente científico, então nós conseguimos aplicar sem qualquer imagem mirabolante. Ótimo. Próxima imagem, a área dos amigos também fica na entrada do apartamento. E você trouxe porque o metal é o elemento da amizade, é isso? Exato, é um metal. E nós colocamos justamente nesse mesmo corredor que caía a área dos amigos, era uma parede. Eu falei, bom, o que a gente pode colocar é um aparador cromado, que tem tudo a ver com esse papel de parede que o cliente é extremamente, ele tem um muito bom gosto. Verdade. Então nós conseguimos posicionar esse aparador cromado com fotos justamente de amigos. E com os porta-retratos também cromados. Cromados. A gente tem um detalhe na próxima imagem dessa mesma, né, desse mesmo aparador, olha lá que legal. E o que é legal desse relógio também, foi ideia dele colocar esse relógio tem tudo a ver com o tempo, que você começou falando tão bem no programa, no início do programa, que o tempo é ao nosso favor. Ele está a nosso favor. A gente precisa que ele esteja e depende da gente. Só que a gente só consegue isso estando de bem com a vida. É verdade. E estando de bem com a vida, estando de bem com os amigos. Então esse posicionamento do relógio foi muito simbólico para mim, né? E eu achei super bonito trazer isso. Próxima imagem, a área do relacionamento. Vai fazendo aquela sobreposição do baguá com a planta baixa do apartamento. A área do relacionamento caiu na sala. Caiu na sala. E foram colocados objetos em pares. Para simbolizar aí o casal, né, Bia? Exatamente, Fábio. Não só o casal, mas todo tipo de relacionamento. Que você nunca tem relacionamento sozinho, né? Exato. Então, sempre com o outro. Então, a gente coloca as imagens em pares, nos tons dourado, bege, tons terrosos mais pro bege, são cores suaves que amenizam o ambiente e deixam uma sala extremamente bonita, e foi isso que foi feito. A gente tem uma próxima imagem com os detalhes nesses objetos para você acompanhar, olha lá. Tá? Só para você visualizar. E você pode reparar, Fabi, não tem nada religioso, não tem nenhum objeto que demonstre ser indiano, chinês. Você vê que são objetos comuns da decoração que podemos utilizar. Isso é muito importante, não é? Porque aí fica livre realmente para o gosto de cada pessoa, para né? Filosofia, exatamente. A crença de cada um, né? A área da saúde caiu na sala de jantar, minha gente. Tudo a ver, né? Que aquilo que a gente come, né? Lindo. Então a próxima imagem vai exemplificar isso para você. Olha lá, e foram trabalhados os tons amarelos no pendente e na cadeira e tons terrosos nas paredes. Exato, e uma das coisas que eu sempre digo para os clientes, na sala de jantar, no ambiente da saúde, procure ter biscoitos, balas, para recepcionar as pessoas, porque traz fartura. Então os antigos, quando deixavam um bolinho em cima da mesa, um bule de café, inconscientemente estavam corretíssimos, porque é uma forma de dizer, seja bem-vindo, aqui tem saúde e prosperidade para todos que entrarem. Que delícia isso, é lindo, não é? E acolhimento também, né? Para quem está chegando, né? Exato. Em várias culturas, o acolhimento vem com a oferta do alimento. Né? Então, aqui é a mesma coisa. Aliás, no seu programa é assim, né? Que delícia essa torta. Sempre, adoro. Guloseimas de fácil acesso para os visitantes se servirem. Olha aí, falando que isso, exemplificando isso que a Bia acabou de dizer pra gente. Ele tinha esse passaprato. Eu achei extremamente interessante a gente colocar a bomboniere em cima, ocupando o lugar. Aí também nós utilizamos de tons amarelos, porque são tons vibrantes e que trazem a prosperidade. A área do trabalho, gente, caiu na cozinha. Então a próxima imagem, não é? A gente tem aí para você de casa acompanhar. E como a área de trabalho caiu na cozinha, exige cores escuras,
fechadas como preto e foram trabalhados na pedra e nos armários. E o lixo foi colocado longe do fogão. Isso é extremamente importante, gente. Sendo possível, nunca deixar a geladeira ou a pia de frente para o fogão. Eu falo se for possível, ok? Na arquitetura da sua cozinha. Por quê? Porque o fogo, ele é apagado pela água. Pela água. Então, o ideal seria ou colocar um do lado do outro, ou se não tem jeito, o fogão ficar na frente da geladeira, colocar um barrado de espelho no vidro do fogão, para que ele espelhe a chama do fogão. Olha que legal isso. Exato, a gente coloca um barrado de espelho, que é possível. Para harmonizar isso. Para harmonizar. A pedra água marinha foi colocada discretamente dentro do armário de louças para equilibrar as energias, que é a próxima imagem para você ir de casa entender. Olha lá. Não é? Para equilibrar essas energias. Essa pedra água marinha também foi colocada porque é interessante, né? Ela está bem ali embaixo, a pedra marinha, do lado da caneca, e nós colocamos. Essa cozinha ela já estava extremamente harmonizada, porque a cor da área de trabalho é o preto. Tá. E ele, por sorte, também Já colocou uma pedra preta na pia, né? Às vezes eu acho que é uma coisa de energia, de intuição, né? De intuição. De gosto, e o negócio vai fluindo. A gente tem o detalhe da pedra água marinha na próxima imagem para você entender. Olha lá. Ela é pequenininha, escondidinha, discreta. perto ali das taças, ó. Ninguém repara. Tá ali guardadinha, pronto. Exatamente. E defendendo Fábia. a harmonia do espaço. Exato. Né? A área da espiritualidade, curiosamente, caiu na lavanderia. Olha que coisa de louco, né? Então, na próxima imagem, a gente tem aí, olha, da lavanderia, foi colocado um lírio da paz, não é? E um vaso de cerâmica, porque isso também traz... São os elementos da área harmonia. Da espiritualidade, Tá. né? É a terra, é a cerâmica. E como eu disse, ninguém vai colocar uma imagem de Jesus na lavanderia, ninguém vai colocar uma imagem de Buda na lavanderia. Então, a ideia aí seria trazer um elemento vivo, né? Então, uma planta. E nada melhor do que o lírio da paz para trazer paz, porque a espiritualidade, ela busca o quê? A paz. Então colocamos um lírio da paz e justamente num vaso de terra, né, de cerâmica, para trazer ainda mais o elemento da terra para a área da espiritualidade. Na próxima imagem tem a pedra ametista discretamente colocada junto ao lírio, não é? Eu acho que é na imagem anterior. Na imagem anterior, desculpa, exato. volta por favor. Tem como voltar? Pra gente. Mas se não tiver, não tem problema, ela tá dentro do vaso. É, aí, ó. Olha lá, essa pedra ametista, ó, discretamente colocada junto aí no vaso, não é? Do lírio, que assim você também cria todo esse ambiente, exatamente, né? Fábio. E a pedra, ela adora ficar na terra. É um ambiente, né? Dela, um ambiente natural. Dela, natural. Então, quando a gente coloca ali, essa pedra não vai precisar nem de limpeza, porque ela já está no seu próprio elemento. Agora sim, aquela imagem que você tinha visto do banheiro. O banheiro está na área da saúde, assim como a sala de jantar. E ganhou aí tons, não é, que puxam para o amarelo, tons terrosos, fazendo aquela harmonia que a gente já falou anteriormente, porque é a mesma área, a área da saúde, que foi feita na sala de jantar, né, Bia? Exato. Então, o que eu sugeri aí, que talvez não tenha aparecido na foto, mas a pia, se você notar, já tem o líquido amarelo, que eu pedi para ele colocar o sabonete amarelo, toalhas amarelas, porque eu não vou falar para ele destruir o banheiro dele e colocar louças amarelas. Né? Mas nós colocamos, na medida do possível, os elementos, as cores e as pedras da área da saúde. E o banheiro recebeu, na próxima imagem vai dar para você acompanhar? Olha aí, a pedra, não é? Para melhorar a energia. Isso, essa é a pedra pirita que nós colocamos. Tem a pedra citrino que nós colocamos num outro banheiro. Essa é a pedra pirita. Ela é uma pedra da prosperidade e ela é uma pedra ótima para a gente colocar no banheiro. Principalmente porque o banheiro, todo veio d'água, ele tem o hábito de levar energias. Sim. Né? Ele leva energias. Então, por isso que também é mais uma dica que eu dou. Sendo possível, mantenha a tampa do vaso sanitário fechada. Mantenha o box fechado, que também é uma dica para você reter toda a energia do banheiro para que ele não vá pelo ralo abaixo, literalmente, né? Próxima imagem do escritório. No escritório caiu a área do sucesso, não é? E
Nessa área foram colocados aí à mostra objetos de autorrealização, como diplomas e os prêmios recebidos. Exato, é uma área que eu gosto muito de utilizar, do dourado, dos diplomas, dos cursos que você fez que tem um resultado muito grande para você, que não precisa nem ser do trabalho, pode ser espiritualmente. Nossa, eu fiz um retiro legal, colocar fotos de momentos que foram importantes para a sua realização pessoal. Isso tem que ficar aparente para as pessoas que entrarem e falar uau, e para você mesmo lembrar desses momentos. Sabe aqueles momentos que dá aquela baixa, aquela tristeza? E aí, de repente, a gente tem o canto de olhar para aquelas fotos e relembrar e falar, ufa, vai passar essa fase e eu vou retomar aquele momento. A próxima imagem, o quarto de TV e uma tomada, não é? Atrás aí da cabeceira da cama, as energias foram corrigidas com os adesivos. Pois é, esse cliente, ele é viciado em televisão no quarto. Os meus clientes que me conhecem sabem que eu falo, não coloque televisão no quarto. Por favor, que o quarto é um ambiente para a gente relaxar e dormir. E com excesso de eletricidade, de energia, a gente não desliga. Então, respeitei, falei, não, ok, você quer televisão, e nós colocamos pequenos adesivos. Rouba a energia da gente, né, Bia? A gente já está inserido num planeta cheio de energias, né? Existem as energias que saem do centro da Terra e cortam toda a nossa casa. Então, imagina a gente 24 horas com essas energias. Então, é bom evitar as artificiais que vêm das tomadas. Varanda, a próxima imagem, não é? Caiu na área do relacionamento, recebeu a árvore da felicidade. Isso, a árvore da felicidade macho e fêmea que nós colocamos aí justamente para harmonizar o ambiente e trazer mais harmonia, né, nessa área. E essas duas últimas imagens, não é? Agora você vai acompanhar o escritório antes do Feng Shui. Pois é, e aí eu quero só corrigir, esse é um outro cliente que eu trouxe essas duas imagens. Tá. Não é aquele apartamento, não outro. É o apartamento, tá? Exato. Aqui é um escritório antes do Feng Shui. Exato. Guardou? Muito bem, agora a imagem do escritório depois de receber Feng Shui. Gente, é o mesmo lugar? É o mesmo, e eu fiquei tão feliz com esse trabalho, porque a cliente, ela é extremamente agitada, porém ela não quer um ambiente que deixe ela apagada. Entendi. Então eu procurei utilizar de cores e da ambientação que pudesse, ao mesmo tempo, deixá-la ativada, mas sem estressá-la. E aí nós aplicamos as mesmas curas nesse ambiente. Daqui a pouco a gente volta para finalizar com a Bia, com alguns objetos que ela trouxe para a gente mostrar no nosso aparador, para você também, não é, ter um pouco de, digamos assim, de inspiração. E às vezes você já tem o objeto aí na sua casa, é só trocar de lugar. Colocar no lugar certo, tá? Já volto, Bia, obrigada. Você aí de casa, atenção! Vamos lá para o nosso cantinho, preparado para harmonizar o cantinho aí da sua casa. Beatriz Ribeiro, terapeuta naturopata, facilitadora em constelação familiar, é também bioterapeuta, advogada, professora universitária, falando com a gente sobre o Feng Shui, não é? E aqui nós temos alguns elementos. Explica pra gente o que você trouxe, Bia. Tá. Aqui eu trouxe para explicar para vocês, esse é o símbolo que estava lá no apartamento do cliente, que é o Yahvé, que é o símbolo de proteção e harmonização da sua casa. Você encontra em várias lojas que vendem produtos religiosos, de radiestesia, radiônica, e ele pode ser colado na porta de entrada da sua casa. É uma forma de harmonização. Só que o que é importante? Você colar com essa intenção. Como tudo no Feng Shui, a gente deve fazer com intenção. Sempre. Senão não faz efeito. Exato. Aqui são gráficos da radiônica. Esse aqui é o labirinto de Hermes, que ele corta energias de águas que porventura estejam próximos da cama ou próximos do sofá. Ou seja, onde você passa muito tempo do seu dia. Esse aqui também, como aquele, é um gráfico de proteção chamado 9 círculos. Ele é um gráfico
que você pode tirar da internet, joga num site de busca e você encontra esse 9 círculos. Que coisa boa! Aliás, os 3 você encontra na internet. Na internet. E você pode fazê-lo para proteção dos moradores. Aqui são instrumentos que eu utilizo e que todo radiestesista utiliza, que é o pêndulo, e também esse é o chamado de dual road, que nós utilizamos ele. Opa, foi. Deixa eu pegar lá para você, Bia. Ele é um símbolo que nós utilizamos. Pronto. Obrigada. Imagina, Fábio. Tá na mão. Esse é um símbolo que nós utilizamos para achar veios d'água. E quando tem energia que está estagnada na sua casa, esses pauzinhos se cruzam. Exatamente, energia eletromagnética, energia de veios d'água. Então, quando a gente nota isso, e geralmente é um radiestesista que faz, nós utilizamos de gráficos como esse aqui para efetuar a cura daquele ambiente. Aqui são bolas de cristal que nós utilizamos em janelas ou em portas de entrada aonde bata a luz solar, para que no ambiente forme aquela... como se fosse um arco-íris, né? Limpando o ambiente. Olha que legal, porque então, reflete todas as cores, reflete, né? Todas as cores, é como se tivesse sendo levado do ambiente. Olha! Isso é muito potente, esses cristais. Nas mesmas lojas que vendem esses equipamentos, você encontra os cristais. Aqui eu utilizei como exemplo pessoas que queiram ativar a área da espiritualidade. Por exemplo, aqui eu trouxe um budista. Para um budista colocar na área da espiritualidade dele a imagem de Buda, perfeito, mas eu não sou budista. O que eu posso colocar na minha área da espiritualidade? Como eu disse, um vaso de lírio da paz ou elementos que remetam justamente à área da espiritualidade. Então eu coloquei como exemplo um incenso num vasinho, num porta-incenso, né? Num porta-incenso, uma bonequinha meditando, que também nos remete a essa questão de oração, espiritualidade, né? E essa é uma dica que eu dou para quem quer fazer um pupurri de pedras, para colocar na sua mesa de trabalho ou para colocar em casa. Aqui vocês sempre terão que fazer uma limpeza, pelo menos uma vez por mês, em água corrente, na pia mesmo, dessas pedras. Mas se você for numa loja de produtos que tem essa pedra, compre as que você gostar. Não precisa ser essa. Por intuição, sem saber o nome da pedra e para que serve. Sem saber nada. Ela vai vir para você aquela que realmente precisa vir. Exatamente. Olha que interessante. Você faz uma limpeza. Essa, por exemplo, é uma pedra chamada selenita. Essa pedra selenita, ela serve para limpar o ambiente. E você colocando todos esses cristalzinhos em volta, esses cristais ficam limpos também. E é uma pedra linda para que a gente possa usar. Aliás, todas são lindas, né? Cada uma tem a sua beleza particular. E tem sempre um motivo pela qual ela vem parar junto da gente. Exatamente. Nosso tempo está esgotado, vou deixar os contatos da Bia. Beatriz Ribeiro, não é? Terapeuta naturopata, aqui junto com a gente. 0 operadora 19 3451-2656, 3451-2656. E tem também o WhatsApp, 0 operadora 19 981264488. 981264488. Ambos aparecendo aí no rodapé do seu televisor. Temos ainda as redes sociais. A fanpage e o Instagram, @somaterapias. Isso. Tá? Tanto pela fanpage quanto pelo Instagram. Segue, não é? Compartilha, porque coisa boa a gente tem que compartilhar e assim você fica também aprendendo, não é? As dicas que a Bia sempre coloca, postagens interessantes pra gente. Gratidão, querida. Obrigada. Teve um prazer enorme ter você aqui junto com a gente. Gratidão pelo teu conhecimento, por dividir, não é isso com a gente, que é o mais gostoso de tudo, tá? Obrigada sempre pelo acolhimento de você, da sua equipe, que é maravilhosa. Deus te abençoe. Sucesso.